Oi, tá This call conversando is aqui, now being recorded. tá conversando com o Leonardo aqui. Ele já terminou o PET 1, você conseguiu também? Fazer, não? Terminei já. Então tá bom. Então, e o PET 2, você já tá com ele aí, não? Chegou a ver ele ou não? Tô Tá? fazendo já também. Tá? Você tá com ele impresso, não? Cheguei. Já tô fazendo ele. Ah, você Não, tô fazendo pelo Word. fazendo pelo Word. E tá dando certo? Tá, né? Então tá bom. Tá. Então, eu vou ver se eu disponibilizo para vocês. Não sei se facilita, você que está fazendo. Eu tenho como eu separar ele e mandar para vocês assim o de química separadinho, entendeu? Já fora das outras matérias. Se eu conseguir fazer, eu acho que facilita bastante. Você já entra lá, PET de Química 2. Aí prontinho já manda e já resolve. Então tá bom. Então, ó, já que você está com ele aí também, você está com ele impresso? Não, né? Que você me falou, já esqueci. Então tá bom. Ó, o Leonardo mandou imprimir. Não, tá impresso não. O teu não está impresso, O Leonardo mandou imprimir o dele. Entendeu? Então ele imprimiu na casa dele e mandou colocar o araminho, igual eu fiz aqui, ó. O meu tá fininho porque só tem física e química o primeiro, segundo e terceiro. Então eu imprimo frente e verso, né? Se por acaso vocês pensarem de imprimir, tem que pedir para imprimir frente e verso para ver se fica mais barato, né? Não tenta não, vai pelo Word mesmo que dá certo. Então vamos ver lá, pessoal. Hoje a nossa aula aqui, ó, vou falar para vocês a transformação da matéria. A química nada mais, nada menos do que estuda a transformação da matéria. Eu falei para vocês, acho no comecinho do ano, né, que a química estuda a transformação da matéria, né? A transformação da matéria é conhecido como fenômeno químico, tá? Ó, o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, a transformação da matéria seria dessa maneira, então. Tá? Eu vou escrever agora de preto, que fica melhor. Tá? Então, ó, a química estuda a transformação da matéria, ou seja, os fenômenos químicos, né? Ó, fenômenos químicos. Tá? E os fenômenos químicos, pessoal, são aqueles que, quando ocorrem, não dá para a gente voltar e ter novamente os materiais que nós provocamos, então, que nós chamamos de reação química. Uma reação química, a gente percebe que está havendo uma reação química quando a gente coloca duas substâncias juntas uma com a outra, não é? Aí a gente pode notar que pode estar mudando de cor, pode estar saindo uma fumacinha, pode haver um aquecimento dentro de uma vasilha que a gente está fazendo, enfim. A transformação da matéria, esses fenômenos químicos, a gente percebe rapidamente, tá? E esses fenômenos químicos, pessoal, chegou mais um. E os fenômenos químicos, né, eles não retornam na origem, né? Os fenômenos químicos, né, eles não podem ser repetidos. Os fenômenos químicos, né, uma vez obtido alguma coisa, a gente não conseguir. Então, os fenômenos químicos são aqueles que, né, não podem ser repetidos com os mesmos materiais. Então, por exemplo, digamos que você pega, então, meio litro de ácido e joga numa pedra. Tá certo? Digamos que a pedra tem 400 gramas, você joga meio litro dentro dela. O que vai acontecer? Na hora que o ácido entra em contato com a pedra, vai haver uma efervescência. E vai sair aquela fumaça. Como eu disse no início, essa fumaça mostra para a gente que está ocorrendo um fenômeno químico. Tá? Está havendo transformação da matéria. Aí o que ocorre? Depois que cessou a fumaça, acabou, você não tem mais o ácido, porque o ácido entrou em contato com a pedra e produziu aquela fumaça. E a pedra que pesava 400 gramas, como eu disse, se você levar ela na balança, já não é mais 400. Talvez pode ser 350,
pode ser, então, 370, pode ser 300 gramas, ou seja, a massa da pedra diminuiu. O aspecto da pedra também mudou também, tá certo? Ficou esburacada, ficou cheio de buraquinho e tudo. Ou seja, os mesmos materiais sofrem transformações, tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Fenômeno, pessoal, é uma transformação que a matéria sofre, tá certo? Diferente do fenômeno físico, se eu pegar, então, um gelo e colocar no congelador, se eu pegar o gelo, tirar do congelador e colocar em cima da pia, o que vai acontecer? A forminha que você pegou com os gelos vai derreter, tá certo? Derrete, vira água no estado líquido. Por quê? Só ficaria gelo numa temperatura abaixo de 0 graus. Acima de 0 graus vai ficar o quê? Vai ficar no estado líquido. Aí, se você pegar essa água no estado líquido e levar para dentro do congelador, né? Está numa temperatura, que nem hoje, uma temperatura por volta de 16, 18 graus, a água está líquida. Se você colocar no congelador, ele vira gelo. Isso é fenômeno químico? Não é. Isso é fenômeno físico. Por quê? Simplesmente mudou o estado físico da água. Água abaixo de 0, água sólida, gelo. Tá? Qual que é a fórmula do gelo? H2O. Tá? Água líquida, a 18, 12 graus, 20, é água no estado líquido. Qual que é a fórmula da água no estado líquido? H2O. Ou seja, a substância é a mesma, não sofre modificação, tá certo? Então, isso é um fenômeno físico. Quando ela muda de estado físico, fenômeno físico. Se eu pegar esse apagador aqui e soltar ele, ó, peguei na minha mão. Se eu jogar ele aqui na lousa, ó, peguei, continua sendo apagador ou um pincel, qualquer coisa assim. Mesma coisa se eu pegar uma pedra e jogar no chão. A pedra, eu posso pegar ela do chão de novo, posso levantar a pedra do chão, soltar de novo, ela vai cair. Posso pegar a pedra, jogar numa vidraça. Ela vai quebrar a vidraça, mas continua sendo pedra. Ou seja, o fenômeno físico não tem transformação da matéria, continua sendo a mesma coisa. Tá? Por exemplo, quando a gente almoça, então o que você vai fazer? Você almoçou lá, você fala assim, nossa, o arroz foi muito arroz que foi feito hoje. Aí a tua mãe fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o arroz a ser cru de novo. Tem jeito para guardar um pouco? Aí você fala, não tem como. Depois que o arroz foi cozido, que o feijão foi cozido, né? Depois que a carne foi assada, foi frita, depois que o ovo foi cozido, não tem como a gente voltar a ter ovo cru de novo, a carne crua. Não tem como a gente ter o feijão e o arroz também cru também, antes de ser cozido. Eles se transformaram, não é isso? Isso é fenômeno químico. Por exemplo, você pega agora, você vai tomar um leite. Você pega um leite, copo de leite, deixa então a caixinha em cima da pia, tá? Ou na vasilha, lá na caneca. O que acontece? Você sai de casa e esquece de colocar na geladeira, tá? E aí o sol vai bater no leite o dia inteirinho. A temperatura está muito alta, o que vai acontecer com o leite? Ele vai azedar. Vai virar o quê? Coalhada. Ou seja, não tem como você, depois de você livrar da bronca da sua mãe, pegar a coalhada e fazer virar leite bom de novo para você guardar bonitinho na geladeira. Aquele leite que você deixou em cima da pia. Não tem como. Isso é um fenômeno químico também, tá bom? Tá? Mas a coalhada eu posso usar para fazer pão, fazer rosquinha, é outra coisa. Mas o leite você não tem ele de novo, tá certo? Ele virou aquela massa, né? Virou aquele uma aglutinação. Ou seja, o leite líquido transformou em leite, no caso aí, né? Uma outra substância chamada coalhada. Da coalhada a gente não tem como voltar a ter leite de novo, tá bom? Tá certo? Isso é um fenômeno, então, o quê? Fenômeno químico. Tá bom, pessoal? Você pega, então, você está fazendo um churrasco. Aí você pega, então, o carvão. Eu, para colocar fogo no carvão, dá o que fazer, viu, pessoal? A gente coloca lá o carvão, então começa a queimar, fica vermelhinho e tal, você vai colocando a carne e vai assando. O que acontece? Se você pegar lá, o carvão depois vira cinza.
Tem como você pegar a cinza e fazer carvão de novo? Não tem. Tem como você pegar o carvão e virar árvore de novo, porque o carvão vem lá de uma árvore, de eucalipto? Não tem como. Então, isso é um fenômeno químico também, tá? Tudo que se queima, pessoal, tudo que se queima chama combustão. É um fenômeno químico, tá bom, pessoal? Então, os fenômenos físicos e químicos, a gente vai ter que saber diferenciar eles, tá certo? Então, os fenômenos físicos aqueles que não podem, que podem ser feitos várias vezes com o mesmo material. Os fenômenos químicos não podem ser repetidos várias vezes com os mesmos materiais. Tá bom? Alguma dúvida? Algum exemplo, alguma situação que vocês gostariam de falar? Não? Então vamos lá. Olha, então ele deu um texto aqui para a gente, pessoal, sobre a camada de ozônio que está se recuperando. O que é a camada de ozônio? Não é? Aqui no texto, a camada de ozônio, ela está lá na atmosfera, não é? A atmosfera nossa começa com a gente aqui na Terra, chama troposfera, depois ela vai indo, troposfera, mesosfera, ionosfera, exosfera, e lá em cima nós temos junto aí, misturado aqui, nós temos a camada de ozônio. A camada de ozônio, pessoal, ela então protege a Terra dos raios ultravioleta do Sol. Aqueles raios que, se a gente ficar olhando para ele, a gente pode perder a visão. Aqueles raios que pode causar câncer de pele em pessoas muito brancas, tá bom? Então, esse é sobre o ozônio. O ozônio, pessoal, ele vai sendo destruído justamente pela poluição que o homem causa, né? Quando eu falo homem, estou falando das indústrias, do número de automóveis que tem, enfim, esse desequilíbrio que existe aí, né? Pela ganância, né? Nós temos aí. Então, o texto fala justamente sobre a camada de ozônio, que ela teve algumas alterações e ela está sendo recomposta, tá? Então, essa mudança que teve no mundo aí, pelas poluições, pode causar, então, um desequilíbrio no clima, né? Tudo se deve ao quê? À ação do homem, tá bom, pessoal? E esse buraco de ozônio, ele está sobre, pessoal, a Antártica, aqui nossa, próximo da gente aqui. Lá nos Estados Unidos, não é? Hemisfério Norte, lá em cima no Hemisfério Norte tem o Círculo Polar Ártico, né? Então nós temos a Terra aqui, ó, Círculo Polar Ártico, e aqui Círculo Polar Antártico, né? A Antártica está aqui. Os Estados Unidos, pessoal, que está mais ou menos aqui, o que os Estados Unidos fazem? É um dos maiores poluidores do mundo. Por isso que eles são desenvolvidos. Eles produzem, então, a indústria deles é muito forte, tá bom? Como a China tá certo? E eles poluem muito o ar. Só que pelo eixo de inclinação da Terra, né, a poluição vem causar o quê? Problemas aqui na Antártica. O buraco de ozônio, ele se localiza aqui, ó, nessa região da Antártica, tá? Justamente devido ao quê? A poluição causada pelos países desenvolvidos que estão no hemisfério norte, tá? Hemisfério norte. Principalmente que no caso dos Estados Unidos, a Europa está do lado de cá. Tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma ideia aí. Então, o texto fala sobre essa camada de ozônio, as mudanças que tem, né? A posição dos ventos, das correntes de vento, que causa, então, aqui para a gente uma mudança atrúpita aí no clima, tá bom? Então, vamos ver lá, ó. Conceitos básicos. Esse textinho eu vou deixar para vocês fazerem uma leitura aí, tá bom? Tá? Uma introdução. Então, ó, o que é fenômeno, pessoal? Você que está aí, Eduardo, com a apostila, né? Olha lá, eu gosto de grifar as coisas, ó. Ó, se você conseguir grifar também aí, viu, Emily? Ó, e quem tem mais aí? Tá. Quem que é a outra menininha bonitinha que tá aí? Deixa eu ver aqui. A Stephanie. Olha lá. Ó. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos fenômeno, qualquer transformação que ocorre com a matéria e pode ser físico ou químico. Aí nós temos aqui, ó. Fenômeno químico. É todo aquele que ocorre a transformação das matérias. Fenômenos físicos, olha lá, ó, é todo aquele que sofre transformação da matéria, olha lá, ó, e pode formar novas substâncias. Um fenômeno químico
como a combustão, que combustão é queima, transforma uma substância em outra, o carvão em cinzas, com diferentes propriedades químicas. Exemplo, após a combustão ou queima de um palito de fósforo, a composição da cinza e da fumaça é totalmente diferente do palito que estava antes de ser riscado, inicialmente. O fenômeno químico altera a natureza da matéria, tá? Então, eu vou grifar isso aqui também, que é importante vocês saberem, né? Mas, além de alterar, aquilo que eu escrevi na lousa é muito importante. Não podem ser repetidos, tá? Os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos causam transformações da matéria sem ocorrer autorização das suas composições químicas. Por exemplo, é aquele exemplo que eu falei para vocês sobre o gelo, né? Gelo sólido e água no estado líquido. Então, esse fenômeno físico causa transformações da matéria, ou seja, sem ocorrer transformações químicas, né? A fórmula continua sendo H2O, tá? Se vocês quiserem escrever ou anotar a transformação que eu falei aqui dos fenômenos físicos, né? Ó, fenômenos físicos, né? Ó, não podem ser repetidos com os mesmos materiais. Não podem ser. Não podem, não. Fenômenos físicos podem ser repetidos, não é? Com os mesmos materiais. Tá? Né? Eles não alteram sua composição química. Tá? Olha lá. Então, eu vou dar um exemplo para vocês desses fenômenos para vocês guardarem aí. Então, por exemplo, ó, exemplos, né? Ó, cozinhar alimentos. Cozinhar alimentos. Não sei se vocês estão enxergando, tá, pessoal? O vermelho tá meio. Pegar um outro vermelho aqui. Cozinhar alimentos. Queimar madeira. Tá? Ó, cozinhar alimentos, queimar madeira, fabricar vinho, ó, fabricação do vinho. Para a fabricação do vinho precisa usar o quê, pessoal? Não é? Fabricação do vinho é por causa do quê? Da cachaça, é fermentação da uva, né? Então, ó, é a fermentação da uva. Tá bom? Da cana-de-açúcar, isso tudo são fenômenos químicos, tá bom? Ó, cozinhar alimentos, queimar madeira, vela, fabricação do vinho, ou seja, fermentação da uva, tá? O leite que azedou, todos fenômenos químicos, tá? Mas tem um tanto. Os fenômenos físicos, né? São um pouquinho mais diferentes. Olha, nós temos aqui, ó, o gelo transformando em água líquida, certo? O que mais que nós podemos usar? Nós temos assim, jogar uma pedra no chão, jogar uma pedra no solo, etc. Tá? Os fenômenos físicos são vários aí que a gente pode ter, então, para a gente poder trabalhar. Tá certo? Esses são os exemplos de fenômenos químicos e físicos. Tá? E aí nós temos uns exercícios para a gente trabalhar justamente sobre isso aí. Tá bom, pessoal? Tem aqui um textinho para a gente poder trabalhar aí. Já é 1 hora, né, pessoal? Olha lá. Ó, agora,
essas transformações químicas, né, ocorrem por quê? O que causa a transformação química? Não é? Quando eu estou cozinhando os alimentos, o que vai ser? Vai ser o calor, não é isso? Não é? O calor faz com que isso se transforma, né? O leite azedou por causa também do calor. Ou seja, o aumento de temperatura faz a gente cozinhar um alimento, não é isso? A gente vai arrebentar pipoca. Coloca na água, esse friozinho, é bom comer pipoca. Coloca a pipoca lá na panela. O que acontece? Você coloca só na panela e o óleo lá, não adianta nada. Você tem que fazer o quê? Tem que aquecer, não é? Tanto é que tem pipoca que a gente consegue... Existe um negócio chamado pipoqueira. Você coloca o milho de pipoca dentro de um negocinho, tem uma resistência, ela aquece e arrebenta os milhos da pipoca, do grãozinho lá, vira pipoca branquinha, bonitinha. Né? Então, o aquecimento, né? O calor, pode ser a luz também, tá? Pode ser também que transforma a substância. Existem algumas substâncias que têm que ser guardadas dentro de um quê? Dentro de um recipiente que impeça com que a luz entre. Por exemplo, a água oxigenada, os vidros têm que ser meio azulados, não pode ser transparentes. Por quê? Porque ela se transforma em uma outra substância, tá bom? Então, a luz também transforma as substâncias, tá bom? A corrente elétrica também transforma as substâncias também, não é? Então, a gente tem que ter um cuidado, né? A própria corrente elétrica pode ser usada, então, para fazer o quê? Para aquecer uma resistência, para poder assar uma carne, que são as churrasqueiras que não tem carvão, não é isso, né? Ou a corrente elétrica pode quebrar, por exemplo, a água, né? Em hidrogênio e oxigênio. Ou seja, existem os fatores que causam os fenômenos químicos, que é isso que vocês têm que entender, tá bom? Então, os fenômenos químicos transformam a matéria, e os fenômenos físicos, eles não transformam a matéria. Os fenômenos físicos podem ser repetidos várias vezes, e os químicos não, com os mesmos materiais, tá? É isso aí. E aí, pessoal, nós temos aqui uns exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem aqui, ó. Tá bom? Olha lá, ó. Nós temos aqui. Classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. Ó, a água, pela corrente elétrica, se transforma em gás hidrogênio e gás oxigênio. O gelo, pelo calor, se transforma em água. Em água se transforma em gelo. A água oxigenada, que eu falei para vocês, ó, né, pela luz, se transforma em água e gás oxigênio. Então, quem seria fenômeno físico e quem seria fenômeno químico, né? Tá bom? Então, vocês respondem direitinho aí, tá? Então, vocês, no PET de vocês, se você não for fazer diretamente na apostila, vocês podem, então, fazer também de maneira que vocês possam, então, o quê? Fotografar depois, né, pessoal? Então, vocês escrevam PET 2, de Química, atividades, página 65, atividades, número 1. Aí você coloca lá, quando é pequenininho assim, ó, você escreve o fenômeno, escreve o que é e escreve a resposta na frente. E o exercício número 2, que eu vou deixar para vocês também fazerem, ó, tem várias situações mostrando para a gente lá, ó, tá certo? O que é fenômeno químico e o fenômeno físico. Então, pediu para você, marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. Quem for químico, você vai colocar um X, tá certo? O que não for fenômeno físico, né, químico, provavelmente seria físico, né? Ou pode ser um fenômeno biológico, não sei, né? Então, vocês vão pensar direitinho. Então, vocês só vão marcar com um X, né, os fenômenos que são químicos, tá bom, pessoal? Vai ficar para vocês fazerem aí. Então, nós vamos, então, já encerrando a nossa aulinha de hoje.